Olá, mulherada maravilhosa. Muito boa tarde. Comunicação feminina nas redes sociais. Como comunicar melhor, né, de maneira mais assertiva, como empreender ou como comunicar o seu empreendimento nas redes sociais. É isso que a gente vai conversar hoje com a nossa querida Mariana Letícia, nossa convidada. Então a gente vai ter esse bate-papo, tá? Pra gente trazer uma maior leveza, né? Nessa presença no digital, como a gente se manter ativa no digital, como manter a assiduidade, como ter um pouquinho mais de disciplina, mas de maneira leve, sem muita cobrança, né, sem comparação. Então a gente vai trazer alguns pontos, tá, bem importantes para nós mulheres, né, de como a gente ser mais assertiva na nossa comunicação aqui no Instagram, nas redes sociais. Principalmente com esse viés para os empreendimentos hoje. Então, mulheres empreendedoras, venham com a gente. Vamos deixar a live salva no nosso YouTube, tá? Então já quero deixar esse recadinho agora no início, tá? Que as lives do Pause agora, as lives semanais do Pause, elas vão ficar bem pouquinho tempo gravadas e disponíveis no Instagram, tá? Assim, 24 horas mais ou menos. E aí a gente vai subir elas lá pro nosso canal do YouTube. Tá? Tem várias lives já lá no canal do YouTube, então não estranhem se vocês procurarem alguma live aqui no feed do Pause e não encontrarem, tá? É porque não está mais aqui. A gente está organizando dessa forma agora, tá? A gente está levando as lives lá pro canal do YouTube, ok? Então, bora lá. Vou chamar a Mari aqui pra gente conversar bastante. Aqui, tecnologia. Hello, hello. Oi! Aê, super deu certo. Deixa eu me arrumar um pouquinho aqui para não cortar minha cabeça. Oi, Mari. Boa tarde, querida maravilhosa. Como é Boa que você tá? tarde! Muito feliz de estar aqui. Adorei o convite já. Que bom, querida. Aqui, tô chuvinha hoje, friozinho, puxei uma mantinha, né? Tem bastante barulhinho de chuva, não sei se dá para escutar ou se tá legal a minha voz. Dá Vou ver para te se ouvir, mas dá para ouvir que tem um ruidinho de chuva no fundo. É tá com uma gostoso, tá me chuvinha aqui. relaxando. Tinha separado todas as coisinhas aqui, separei meu microfone, mas lembrei que este microfone não é para este telefone, é para outro. Então vamos assim mesmo. Bem-vinda, Mari. Eu vou te apresentar, tá, Mari? E daí a gente vai conversando. Então, a Mari, a Mariana Letícia, minha amiga, ela é terapeuta, ela também é guardiã do feminino, ela é sacerdotisa das rosas e ela é expert em redes sociais. E ela traz esse olhar do feminino para as redes sociais. Então é muito legal. Ela desenvolveu esse trabalho, enfim, uma metodologia bem interessante. Eu já fiz, né? Já apliquei, para mim deu muitos frutos, foi muito bom. Encontrei a minha maneira de lidar com o digital, de lidar com o Instagram de uma forma bem leve, bem tranquila, uma maneira que faz sentido para mim, sem me sentir pressionada. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui, trazendo esse olhar, esse direcionamento para você, mulher, que de alguma forma empreende, né? E precisa, né, do Instagram ou das redes sociais para comunicar isso para o mundo. Bem-vinda, Mari. Muito obrigada! Já contando um pouquinho da minha história para saber um pouquinho de mim, né? Eu comecei no digital despretensiosamente, mas foi num momento assim que eu tava muito perdida de mim, eu peguei e fui pro mundo.
pedi as contas do CLT e fui pro mundo. E aí, nas minhas viagens, todo mundo pedia dicas. Eu falei, ah, vou investir nisso, né? Tá vindo natural, vou investir nisso. Fiquei 2 anos e o dinheiro não entrava, né? Pra eu realmente viver disso e falar que era meu trabalho. Ainda tava muito como hobby. E aí, o tarô me chamou, que é uma ferramenta de autoconhecimento que na época eu queria muito aprender pra mim. Porque eu falei assim, gente, imagina ter uma ferramenta de autoconhecimento do teu lado, né? E foi um momento que realmente eu tava muito querendo me descobrir, assim. E fui aprender tarô. Eu pulava todas as aulas que ela dava sobre ser taróloga, né? Aham, tá bom. Daqui a pouco eu já tava dando consulta para minhas amigas, recebendo indicação. Daí eu falei, ah, vou tentar aqui ser taróloga, né? E aí foi onde meu caminho firmou, assim, para estar na rede social. E depois outras técnicas foi entrando e nunca parei, né? E desde lá eu, assim, investi muito, muito em marketing digital para aprender como que funcionava esse negócio aqui. E me perdi várias vezes, vi o resultado das pessoas e aquilo não chegava para mim. Então, me coloquei num estado de muita frustração durante muito tempo, né? E daí a gente chega nesse lugar de mentora para justamente encurtar o caminho das pessoas, porque daí eu encontrei a minha maneira mais feminina de estar aqui, de comunicar o meu servir e também uma naturalidade para eu ajudar outras empreendedoras a estarem mais no seu norte, né? Porque aqui é muito fácil a gente se perder na comparação, se perder em métricas, em quantidade, não qualidade, e a gente se perder da nossa essência, né? E o trabalho que a Mori fez comigo foi justamente isso, se centralizar nela. Ela chegou para mim e falou assim, Mari, eu tô muito cansada do Instagram, Tô com acho que ranço. tô com ranço, mas eu entendo que é uma ferramenta que eu preciso para atingir mais pessoas, porque o meu grande objetivo é ajudar mulheres, né, a encontrar a força delas. Então, como que a gente poderia fazer, né? Daí a gente foi, mergulhou na essência dela e conseguiu trazer à tona a essência dela para reger o negócio, né? Não é o negócio que rege a essência, é a essência feminina que rege o negócio. Isso mesmo, foi bem interessante, assim, porque por muito tempo essa questão do digital ou da presença digital, do que comunicar, do que falar, o que postar, né? Sempre foi uma dúvida para mim, assim, ficava no campo, assim, ficava, né, muito subjetivo e ficava também com uma cobrança. Então era algo que eu olhava para outras pessoas ou olhava outras pessoas e tentava fazer o que elas estavam fazendo, né? Que até se chama modelar, né? Então eu acabava modelando outras pessoas para tentar me encaixar, tentar fazer o negócio fluir, tentar dar certo, né? Enfim, e sempre olhando as métricas e muito presa nos números, quem estava ali, quantas curtidas, quantos compartilhamentos. E aí estava super travada. Então isso começou a ficar muito pesado para mim. Começou a ficar sem graça, não dava vontade de fazer, sabe? Então é sobre isso assim que eu quero trocar uma ideia, né? Conversar contigo, porque tu me ajudou bastante. E eu acho que a gente pode dar assim um caminho ou algumas dicas assim bem básicas, bem iniciais, né, para as mulheres que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir ainda, né? Porque as nossas lives a gente está subindo agora para o YouTube, então tá muito legal, tá um movimento bem bonito, assim, porque lá tem alguns outros recursos, né? Como pode acelerar um pouquinho, então tem como assistir organizando a casa, lavando uma louça, enfim, coisinhas de mulheres, né? E assim, para que a gente possa dar uma orientada, né? Assim, como comunicar ou o que comunicar, de que forma que eu comunico, né? Esse mês, no Pause, a gente está falando muito sobre isso, sobre comunicação. Então, o que eu comunico, como eu me comunico comigo, como eu me comunico com o meu corpo, como eu me comunico com o externo, né? Tem coerência.
Então a gente já passou por alguns pontos, né, na comunicação e a gente queria muito trazer alguém com esse olhar mesmo das redes sociais, né? Então, eu sou uma empresária, tenho meu empreendimento e quero me colocar, né, no Instagram, mesmo que eu não precise do digital, né, que eu tenha um negócio físico ou que eu tenha mais, que o meu negócio seja mais presencial, né? Então a gente tem essas duas maneiras, né, de empreender, né, tanto online quanto presencial, mas ainda assim, se eu estou no físico, no presencial, o Instagram pode ser a minha vitrine, né? E ele pode sim me trazer mais clientes. Bem-vindas, bem-vindas. Então, como que eu faço, né? Como que eu faço para comunicar? Como que eu posso acertar melhor a minha comunicação? Por onde que eu começo, né? Às vezes as mulheres têm essas dúvidas, né? Não sabem como conduzir esse processo. O que que eu falo? Falo sobre a minha vida pessoal? Não falo? Tenho que aparecer nos stories todos os dias? Não tenho, né? Com quem que eu tô falando? Eu preciso mesmo conhecer essas pessoas? Eu preciso fazer algum tipo de pesquisa? Esse movimento feminino, ele vai nos convidar a trazer essas perguntas para dentro da gente, né? Então, quando a gente fala de comunicação, a gente está falando sobre expressar. A gente está falando desse centro energético, o chakra laríngeo, que ele está super em ressonância, como se fosse uma engrenagem com o chakra do coração. Então, é comunicar sim a tua verdade, comunicar a sua história, mas até o ponto que você se sente confortável, né? Você não precisa contar tudo. Você tem coisas que ainda não digeriu, não é necessário contar, mesmo que faça sentido para o teu negócio ali. Então, esse primeiro movimento do que expressar, do que eu comunico nas redes sociais, vai partir do que é verdade para você. Então, hoje, muito mais as pessoas aqui no Instagram, ele foi por um tempo muito sobre negócios, sobre divulgação, sobre venda e tudo mais. Só que agora, de tantas pessoas cansarem, tá mais esse perfil de conexão, de realmente ser uma rede social. Então, as pessoas querem saber o que você faz na sua rotina, no seu dia a dia, o que você pensa, o que você acredita, como você se organiza, como é as plantas da sua casa, né? Elas vão descobrir e confiar muito mais em você através desse compartilhamento dos seus valores, a partir da sua história, a partir do que você tem no teu dia a dia. Então, algo que eu gosto muito de fazer é ritualizar antes de começar a trabalhar, porque eu me coloco nesse pause, né? Nesse pause e me Isso, conecto com o meu coração, me conecto com o divino, com a espiritualidade, enfim, com aquilo que meu eu superior, o que faz sentido. Me conecto para daí eu poder expressar para o mundo. Então, me conecto com a presença, com o coração, e aí eu expresso para o mundo. Acho que muito dessas dúvidas que tem, que conteúdo fazer, qual a forma certa, como gerar engajamento, como gerar venda, ela ainda está pautado no sistema antigo do Instagram. E agora vem esse, a partir da sua verdade, daquilo que faz sentido para você compartilhar. E eu venho aprendendo muito, né, com uma parte do feminino que é sobre as emoções, sobre estar vulnerável. E aí, qual é esse local de estar vulnerável? Que a gente sempre sente que a vulnerabilidade vai tirar credibilidade, a gente vai passar vergonha, né? Parece que vulnerabilidade é, sei lá, você tá num palco cheio de pessoas. E se você ressignificar isso e colocar que a sua vulnerabilidade te conecta com as pessoas, porque muitas das dores que você tem ou viveu e já ressignificou, transformou em você, é a cura para aquela mulher que está passando por isso, né? Então, exato. deixar de falar, deixar de mostrar a sua história, é você inibir essa parte curativa através da fala, através de uma vivência, de alguém olhar e se inspirar em você, nossa, ela conseguiu transformar isso.
Então é possível. Acho que esse é o principal da comunicação, sempre a conexão com o coração. Para isso aqui eu me sinto confortável de compartilhar da minha história, isso aqui não. E acho que esse é o primeiro ponto. É, eu vejo muito assim, e também por essa caminhada que tivemos juntas, né, Mari, de estudos, eu percebo que realmente as redes sociais mudaram, né? E hoje é realmente isso, é uma conexão social. Então, mesmo quando você traz a sua empresa para o Instagram, ela precisa virar tipo como se fosse uma persona, né? O que que é uma persona? É quando a marca, o teu perfil do negócio ele se disfarça de uma pessoa dentro da rede social, para gerar essa conexão humana. Então, acho que ótimo, né? Um primeiro passo é assim, quem sou eu, quais são as minhas verdades, né? Qual que é a minha bandeira, né? Quais são os meus valores, o que eu gosto, o que eu não gosto, né? O que eu não abro mão. E isso eu vou trazendo para gerar essa autenticidade de quem eu sou, me colocar como humana e conectar com outras pessoas, né? Exatamente. E aí entra o segundo ponto, né? Se eu tô aqui no Instagram, eu vou começar a seguir para poder me inspirar nessas pessoas, né? Então, se eu trabalho com o Sagrado Feminino, com as rosas, vou seguir um monte de gente que fala sobre isso para poder me inspirar. Ou se eu tenho uma loja de artesanal, vou seguir todo mundo para poder me inspirar. E aí também tá uma linha tênue, né? Até que ponto a gente vai usar a nossa comunicação entrando em comparação com outras redes sociais, com outros perfis, ou a gente vai realmente olhar e falar assim, ah, esse aqui é legal, mas eu vou me inspirar. Entra numa linha tênue, né, dessa comparação de achar que a gente é inferior, de tipo, uma sensação às vezes até de atrasada, e o outro lado de vou me inspirar, mas não quero, por exemplo, fazer toda a minha criação de conteúdo, de comunicação do meu serviço muito pautado. Eu sempre preciso estar inspirada nos outros, Os né? outros, né? E não através do primeiro ponto que a gente falou, que é do coração, né? Isso. Acho legal ter algumas referências, mas também cuidar para não ser muitas referências, né? Porque senão também o teu Instagram acaba aparecendo sempre a mesma coisa, o mesmo assunto, mesmo assunto, mesmo assunto. E aí, às vezes tem pessoas que fazem sozinhas, né? Que dão conta sozinha, e às vezes tem pessoas que já estão, nossa, lá na frente, já tem anos no Instagram, já conquistaram, né, um lugar de seguidores, enfim, hoje tem uma equipe, né, que auxilia essa pessoa, então isso a gente precisa cuidar muito, né? De não abrir muito o leque das referências, para não ficar só isso aparecendo também pra gente no Instagram enquanto consumidoras de Instagram, para não rolar essa comparação, essa cobrança, né? É, Então, assim, daí trava, né? trazendo um pouquinho de mim, assim, que já aconteceu, de eu deixar de seguir por um tempo algumas pessoas, por eu perceber que eu estava indo para esse lugar de me comparar muito. E ao invés de ser uma inspiração para mim e me colocar em movimento, estava me seguir essa pessoa, essa referência estava me paralisando. Então, opa, né? Eu sei que está em mim, mas para me ajudar no processo, eu dei um tempinho no seguir, reorganizei a minha casa internamente e aí eu posso voltar a seguir de novo. Então, eu não vejo problema em relação a isso. Uhum, deu um pause em quem estava seguindo e você acabou se comparando, né? Eu também, ou eu silencio, assim, para dar um respiro para mim, sabe? Isso. E aí, acho que o terceiro ponto, trazendo bem esse feminino, é a criatividade, né? A criação. Então, não é só criar produtos, projetos de negócio, mas também é criar conteúdo. Criar tanto conteúdo no feed quanto ali nos stories, né? E, e a gente entra desse lugar, às vezes, de comparação e a gente perde a nossa criatividade, porque a gente fica muito nessa inspiração e querer fazer igual o outro. Então, trazer esse senso de feminino de criatividade é você se colocar como um instrumento divino, de você
criar algo que já está nesse plano sutil, esse plano das ideias, de você manifestar, né? Também é uma forma da gente trabalhar o feminino na nossa comunicação de criatividade. E aí você pode explorar os seus tipos de expressão, né? Muitas vezes o teu tipo de expressar vai ser através da escrita. Então você começa escrevendo, 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 e depois você pode colocar lá. Ou tua forma vai ser mais de vídeo. Mas explorar essa criatividade a partir desse momento do ponto 1 que a gente falou do pause, de conexão com o coração, para deixar o teu coração e o teu útero realmente te trazer essa imaginação de como que você pode expressar esse conteúdo, porque às vezes a gente fica muito em caixinhas aqui no Instagram, muito fácil a gente se rotular, tanto a parte profissional, né, de como que a gente vai se rotular o título do que a gente faz, como na parte de conteúdo. Ai, por exemplo, agora tem um conteúdo super em alta, que é de tirinhas, assim. A pessoa tá dando uma mentoria e fica ali a voz, ela 3 fotos, né? E legenda como se fosse em filme. Ah, só porque tá em alta, todo mundo tem que fazer, e daí você não sabe como fazer, nunca fez assim, Nunca como fez na vida. faz. E Vai aí perder um você tempão tentando reproduzir algo que você não sabe e que nem tem a ver contigo. Aí você se acha errada, atrasada e incapaz, e você começa a realmente criar esse movimento de desistir do Instagram. E não precisa isso, porque o feminino é criativo. E quanto mais você trouxer essa tua essência para o Instagram, mais as pessoas vão se magnetizar, porque tá a tua essência ali, né? Então, é uma comunicação, por exemplo, a Múria, ela adora, né, fotografia, estética, não sei o quê, mas tem outras pessoas que não. Então, o feed também bem harmônico, eu também sou essa do feed. Meus carrosséis são mais purpurinizados, eu diria assim, mais organizado, há um design ali, mas é o jeito que eu gostei. E agora eu tô me permitindo esse feminino flexível de fazer de outras formas. Então eu faço direto nos stories e depois ponho no feed. E super tá. Primeiro ponto, não é porque é moda, mas sim porque tá me dando satisfação de fazer. Eu tô tendo prazer nesse conteúdo, eu tô gostando, tá me gerando criatividade aqui. Então, sim, faça esse post, experimente, né? Seja flexível de também ir montando e mesclando vários tipos de conteúdo. E a tua métrica maior não vai ser os likes, não vai ser os comentários, salvamentos. Vai ser o quanto você, primeiro, tem prazer em divulgar aquele conteúdo, de fazer aquele conteúdo, pode pôr música junto, trabalha todos esses sensos, esses. Opa! Sensações, voltou. Percepções. Percepções de música, de gosto, de cheiro. E aí você faz esse momento prazeroso para você compartilhar a sua expressão, a sua autenticidade no mundo através de algum conteúdo, né? Então acho que esse é o pilar da criatividade, assim, que a gente poderia trazer. Sim, e aí a gente vai entrar nessa importância, né, das pausas, que é algo que o movimento pause defende tanto, né, da gente fazer pausas, pausas de propósito, pausas de conexão, porque a produtividade da mulher, ela se dá através dessas pausas, né, a criatividade, ela vem através das pausas, de pausas em que a gente se abasteça, né, em que a mulher se abasteça. Então, é uma pausa com algo que me faz bem, né? Com algo que eu gosto, ou uma música, ou um chá, ou algo que me inspire, né? Algo que eu possa me conectar com essa criatividade, com o meu coração, alinhar o meu coração com o útero. Então, a gente vai cair nessa questão da essência feminina, né? É muito legal tudo isso que tu está trazendo, porque isso está muito alinhado com o propósito do pause, com o trabalho que a gente faz dentro desse movimento pause. Eu, a Mi e a Lu, né? A gente desenvolveu essa metodologia para trazer essa base, né? Para fortalecer a base da mulher, para que ela se sinta cada vez mais segura,
né, autoconfiante, para que ela possa, de fato, transbordar aquilo que ela quer transbordar na comunicação, que é algo que tu trouxe muito, assim, quem eu sou, né, o que eu quero comunicar, sem me comparar com as outras, fazer pausa, comunicar com o meu sentir, com o meu coração, trazer essa criatividade pulsante do útero. Mas se eu não me conheço, se eu nunca ouvi falar sobre isso, se eu não tive nenhuma vivência de me conectar com o meu útero, se eu não sei o que é a energia feminina, eu não consigo trabalhar essa base que a gente está falando agora, né? Então é muito importante, a Lu gosta de trazer muito isso, que a gente opera muito no mental, né? De planejar as coisas através do mental, mas na verdade essa é a última parte. Primeiro eu preciso ter uma base sólida, né? Para pelo sentir, me conectar com a minha essência feminina, sentir o meu corpo e através do que o meu corpo pede, aí sim eu vou comunicar, ou eu vou planejar, ou eu vou criar, né? Seja no Instagram ou em outro lugar. Então a gente traz, né? Estamos de novo falando como é importante para a mulher se conectar com o seu feminino, né? Com o seu corpo de mulher, com a sua energia feminina, entender da sua ciclicidade para poder dar esse boom, né? Para poder transbordar. A gente às vezes fica nesse local do Instagram de será que esse conteúdo é bom? Será que vai chegar nas pessoas? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? Que tipo de produto eu faço primeiro? Ou não sei o que. A gente fica com um monte de pergunta, mas essas perguntas estão aqui na ponta do iceberg, né? Lá no fundo tá essa falta de esse contato muito no externo, em procurar e se comparar, e aí a gente entra mais para dentro ainda, que é a falta de conexão com você mesmo. Então, essa comunicação nas redes sociais, ela precisa partir de um movimento totalmente diferente do que vendem por aí. Porque, como eu falei, eu fiz muitas mentorias. Eu tentei me encaixar em trocentas coisas. Foi perda de tempo? Totalmente não. Me colocou num lugar hoje de conhecer várias técnicas, mas sempre pautar o meu trabalho em ajudar a mulher a sempre se conectar com a essência dela primeiro. Eu posso sugerir, posso falar, ó, dá certo isso aqui, mas se não fizer sentido para ela, não vale a pena. E a gente nem prossegue, né? Tem que muito trazer essa consciência, porque esse movimento do pause, o movimento de você pausar realmente e olhar para dentro, é puramente feminino, né? E aí sim, depois você consegue externalizar com muito mais verdade aquilo que você faz, mas sempre desse movimento interno que você citou. Exatamente. Muito bom. Mari, vou abrir aqui um espaço para você falar um pouquinho sobre o seu trabalho, né? Sobre, de repente, sobre a mentoria, sobre o processo que a gente fez juntas, né? Para alinhar algumas coisas do meu negócio particular, né? Meu negócio pessoal, eu, Muri. Que, claro, reverbera no pause também, mas a gente já estava fazendo esse processo antes, né? De eu me juntar aqui, essas mulheres maravilhosas do pause. Então, vou abrir assim um pouquinho para tu explicar para essa mulherada, né, que nos acompanha aí, e a gente te convidou por perceber como o teu trabalho é alinhado, né, com o pause, vem agregar o que a gente faz dentro do pause e como você pode contribuir também com essas mulheres que nos acompanham, né, com as nossas seguidoras aqui, com as nossas amigas, nossas clientes, enfim, com as nossas pausetes que nos amam tanto. Ai, adorei pausetes. Bom, gente, meu trabalho, ele mudou completamente depois que eu conheci uma ferramenta de autoconhecimento e ela é a base de todo o meu trabalho com outras mulheres, né? Então, essa ferramenta se chama Human Design, desenho humano. Só que esse nome soa um pouco estranho e para mim eu traduzi como mapa da alma, porque vai trazer chaves importantes, assim, mais clareza mesmo do que te torna única, de como é o teu funcionamento interno, ou seja, de como é a sua essência. E a partir disso, a gente constrói o seu negócio, constrói a sua comunicação, a tua esteira de produtos ou serviços, a partir disso.
Então a gente entra nesse local de não colocar o negócio que tá dando certo para todo mundo na frente e tentando se achar aqui, se encaixar, mas sim entro para minha essência agora, tendo a ferramenta que me traz clareza e aí norteando, estruturando e alinhando todo o teu servir, inclusive a tua vida, porque afeta, né? Com base nessa ferramenta que é o mapa de alma. Então, hoje eu tenho mapa de alma através da minha mentoria Estrela, que aí a gente estrutura juntas o teu negócio com base no teu mapa de alma. E só esse caminho já é, assim, libertador, né? A Muri saiu do ranço completo do Instagram, querendo desistir, questionando as escolhas que ela tinha feito para viver mais essa liberdade, para hoje encontrar a melhor dinâmica e o negócio dela a partir dessa essência dela e tá aí construindo várias conexões, tá super na essência dela e trazendo ainda mais essa cura, esse conhecimento feminino e toda essa amorosidade que a Muri tem também agora no pause. De forma tão leve, né? Muito leve. Então me trouxe uma super leveza, assim, me conhecer, saber, né, desse meu modo, como a minha energia opera e como que eu trago isso para a minha produtividade, né? E também, então, como eu trago para a produtividade ou para a minha presença no digital, como que eu comunico no digital o meu negócio. Então eu percebo que ficou muito mais leve, né? Para mim, assim, e foi muito impressionante como realmente as conexões acontecem, né, de forma muito natural, que é a maneira como é o meu funcionamento. Então, meu funcionamento da Muri aqui é através das conexões. Então, eu preciso fazer conexões. E isso vem acontecendo com uma naturalidade, sem que eu precise, por muitas vezes, colocar uma força, sabe? Que era algo que eu percebia muito antes, que às vezes eu estava insistindo, eu estava colocando muito, estava sendo muito cansativo. Parecia que se eu não colocasse uma força, não insistisse, aquilo não acontecia. E eu estava tão presa nessa maneira de achar que era assim que se fazia, que achava que estava tudo ok, que era assim mesmo, que era desgastante, sabe? Então eu via assim outros perfis e via as pessoas fazendo lançamentos e uma série de lives. E eu, gente, como é que eu vou dar conta disso, né? Aí veio a Mari, né, me mostrou que não, você não funciona assim. Se você tentar fazer assim, vai ser super desgastante, vai te drenar a tua energia e você não vai ter resultado. E também nem vai se conectar com as pessoas. É, Então é bem legal esse trabalho que a Mari faz, é uma mentoria bem voltada mesmo para a comunicação, para empreender, né, no digital. E é muito bom, assim, né? Para mim fez muito sentido. E eu defendo muito, né, que a linguagem feminina ela é leve, abundante, e a mulher, né, a energia feminina é magnética. Então, como a gente se torna, né, magnética? Como ativar esse magnetismo, né, de conectar com as pessoas? a gente fica magnética quando a gente está alinhada com a nossa essência, né? E aí o mapa de alma traz muito isso. E trazendo o meu exemplo, né? O meu exemplo não é conexões, o meu caso é assim, multipotencial, gosta de trocentas coisas, fez trocentos mil cursos, é assim, uma pessoa que tem várias paixões diferentes. E aí hoje, depois de viver, experimentar o meu mapa de alma mesmo, colocar no meu negócio. Então, ano passado, a minha criatividade estava solta e essas paixões me colocou assim na exaustão, porque eu fiz mais de 40 projetos ano passado. Terminei o ano passado exausta, cansada. Teve produto que não vendeu e eu falei o que tem de errado comigo e não sei o quê. Então, eu me coloquei nesse lugar de culpa, né, que muitas vezes a gente se coloca por não estar dando certo o nosso negócio e a gente acha que aquilo diz sobre o nosso valor, mas não, isso quer dizer que a gente está desalinhado. E aí quando eu me Nossa, alinhei com a nossa essência, daí quando eu me alinhei com o mapa de alma, meu negócio virou outro, muito mais leve, próspero, com mais tempo livre, mais tempo de qualidade para cuidar de mim, nossa, 1000 vezes assim. Então hoje eu tenho uma plataforma onde todas as minhas paixões estão lá.
Então eu construí, estruturei todo o meu negócio para que ele seja mais leve e abundante a partir de conhecer essa minha dinâmica, a minha essência. Então, trouxe outro exemplo aqui, porque algumas podem se familiarizar com isso. Eu tenho várias paixões e não sei para que caminho seguir. Como que eu posso fazer, né? Né? Não precisa ser ou, né? Não precisa ser assim, ah, será que eu faço isso ou aquilo? É tão bom quando a gente pode ter alguém que nos auxilie nesse processo como mentora e nos mostre que não precisa ser ou, pode ser e. Você pode sim colocar, né? Desenvolver um produto ou algo, né? Uma estratégia para o seu negócio, onde você vai colocar todas as suas paixões lá e vai centralizar e vai ser bem mais leve, muito mais tranquilo. E eu queria trazer uma que quero recapitular aqui, algo que eu me lembrei agora que eu queria falar e acabei não falando ainda sobre, bem voltado assim para Instagram, para aquela parte onde a gente estava falando sobre ter referências de outras pessoas, né? Mas também não deixar com que essas pessoas se tornem balizadoras, né? Que coloquem, que parem, né? O teu movimento. E a gente falou muito sobre estar presa aos números, métricas, enfim e tal. E algo que virou uma chavinha dentro de mim foi que existem muitas pessoas na rede social. E às vezes são várias pessoas também que nos seguem, mas nem todas essas pessoas são aquelas que vão mesmo se tornar a tua cliente, ou vão na tua loja, ou vão comprar o teu produto digital, ou enfim, vão te contratar para fazer o que você faz de melhor. E então é um número pequeno ali. E quando eu passei a ver o Instagram como um selecionador para mim, ficou muito mais leve. Então eu parei de olhar os números caindo nos meus stories. Aquilo, sabe? Meu Deus, caiu, 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 caiu. Ao invés de eu olhar para como se eu estivesse perdendo pessoas no meio do caminho, hoje eu olho assim, ai, obrigado, Instagram. Você está filtrando e hoje eu sei quem que realmente está conectada 100% com a minha essência, que são aqueles que chegam lá no final da minha sequência, né? Que são aqueles que estão sempre participando, ou curtindo, ou comentando. É para essas pessoas que eu preciso falar, ou devo, ou posso falar. São essas pessoas que, de repente, é interessante que eu me aprofunde estudando quem é que elas são, qual que é o perfil delas, o que elas gostam de fazer, do que elas precisam, quais são os maiores desafios da vida dessas pessoas, essas pouquinhas que ficam até o final. Então, quando a gente traz esse olhar assim, e ao invés de ficar reclamando do algoritmo, não sei o que e tal, agradecer o Instagram, porque ele é teu filtro, ele é teu funil, né? Fala-se tanto de funil, de vendas e tal. Então, o Instagram é o próprio funil, ele te mostra com quem são aquelas de fé, né? Aqueles de fé. E aí, esse também é um caminho para quem está começando, para quem não sabe como comunicar, é saber quem são essas pessoas. E ir estudando com profundidade quem são elas. Que daí cada vez você ajusta melhor a sua comunicação para elas. Quando a gente falou dessa conexão, né, é importante ver ali nos stories, a gente vê o número caindo, mas quem que são aquelas pessoas que chegaram nos últimos stories, estão reagindo ali com um coraçãozinho, ou te mandando mensagem no direct? Entra, dá uma olhadinha no perfil delas, um dia, tire um tempo para conversar com elas. Oi, fulana, sempre te vejo por aqui, como você tá? É, né, um pilar para mim é muito essa conexão, então eu gostaria de conversar com você, te conhecer um pouquinho melhor e estar ali presente, né? As pessoas cada vez mais querem atenção, elas querem se sentir ouvidas, vistas, então fazer esse trabalho desse lado de não só vender, mas gerar essa conexão facilita. Uma coisa que eu tenho percebido muito no meu perfil, compartilhando narrativas emocionais, ou seja, contando mais a minha história e trazendo sentimentos, emoções que eu vivi e transformei, tem feito as pessoas comentarem. Então, isso é um engajamento legal, porque se a pessoa está comentando, ela está querendo e gerando uma conexão, ela se sentiu conectada com a tua história
E esse pode ser um engajamento que você olhe, nossa, isso daqui faz sentido. Porque o like, hoje em dia, da chuva de like, todo mundo dá. Às vezes nem leu lá todo o post, mas gostou da cor, da letra, tá dando like. Uhum. E salvar, as pessoas salvam, mas tipo, não E vê, não né? voltam depois para Fica ver, lá. né? Agora, comentário seria uma métrica legal para ver de o quanto tá rolando essa conexão, e daí também vai lá ver quem tá comentando, o que elas fazem, entra no perfil, dá um cheiro, dá uma interação lá com elas também, para você criar esse senso de conexão, né? Então, acho que seria uma dica prática aí também. Isso mesmo. Então é isso, gente. Essa foi a Mari trazendo esse olhar, né, de mais feminino, para que a gente possa comunicar com mais leveza, né, o nosso propósito no mundo, que é o nosso negócio, nosso empreendimento. Vou colocar o arroba dela aqui na legenda, tá? É Mariana Letícia, com 2 As no final. Quem quiser seguir lá ela, acompanhar o trabalho maravilhoso. E quem quiser saber mais sobre essa mentoria que ela tem, que é voltada para os negócios digitais, tá? Que alinha, né, a questão do desenho humano, a maneira como tu funciona, qual que é a tua essência, qual que é o teu desenho energético, e em cima desse perfil, então, ela vai traçando as estratégias de comunicação e de estruturação do seu negócio, principalmente digital, tá? Então, quem quiser saber mais sobre essa mentoria dela, pode entrar em contato, que vou deixar o arroba dela aqui, e também pode comentar aqui na nossa live, ou então escrever, nos chamar, que a gente passa o contato dela para você, tá bom? E você que está aqui assistindo a nossa live, assistiu em algum momento, se sintonizou, é só me mandar uma mensagem e falar assim: Mari, assisti a live lá do Pause, que eu tenho um presente para você, tá bom? Oba, adoro presentes! Então é isso, maravilhosas. Mari, muito obrigada pela tua presença, obrigada por compartilhar esse conhecimento com a gente. E eu que Espero agradeço. te ter pertinho para outros projetos que estão por vir aí. A gente vai fazer bastante coisa juntas Vamos sim. ainda. E muito obrigada por você que nos escutou até aqui no final, ganhou presentinho, muito bom. Tenham uma ótima semana. Essa foi a nossa pausa da semana, falando sobre comunicação feminina nas redes sociais. Suzy, vai ficar gravado, tá? Vai ficar salvo aqui no Instagram, mas é um período curtinho, assim, é um dia, tá? Talvez no máximo 2, mas não se preocupe que a gente está colocando todas as nossas lives no nosso canal do YouTube. Se você não sabe como chegar até o nosso canal do YouTube, também é só nos chamar que a gente te encaminha para lá. E lá no YouTube estão todas as nossas lives. Você pode acelerar, colocar para escutar enquanto faz alguma outra coisa na casa. Tudo de bom. Tá, queridas? Obrigada a todas. Beijo, gratidão, um ótimo final de semana. Tchau, Até mais. tchau.